Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Tetzaveh, ordena, a 20ª porção semanal esse ano. Adorar o Senhor é bom demais, não é? Como é bom adorar o Senhor, nós temos liberdade para adorá-lo. E eu tenho certeza que Ele se faz presente na adoração dos seus santos. Mas hoje eu não vou falar dessa paraxá, e sim de um salmo que essa semana tocou muito meu coração. Não é um salmo de Davi, como muitos pensam, é um salmo de Asaf. Às vezes as pessoas não conhecem Asaf. Asaf, de acordo com a palavra, ele tinha uma grande adoração ao Senhor. Ele amava adorar o Deus de Israel. E o rei Davi encarregou ele como um adorador, como assim um adorador principal diante da Arca da Aliança. Logo, Asaf era da tribo de Levi, porque para se aproximar da Arca, precisava ser da tribo de Levi. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 16, 7. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Que coisa tremenda! Asaf e seus irmãos, uma família inteira de adoradores. E o Salmo 78, e ele começa com uma admoestação de Elohim para Israel e todos que pertencem ao seu povo. Ouça isso, no Salmo 78, 1. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Essa admoestação de Elohim é repetida também por meio do profeta Isaías. Lá em Isaías 51, 4. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e estabelecerei a minha justiça como luz dos povos. Olha que coisa. De mim sairá a lei. Muitos dizem que Moisés foi um grande legislador, que Moisés em que criou a lei. Não foi. A lei veio de Deus. Essa lei perfeita. E com isso o Senhor quer nos dizer que exatamente o que há de acontecer nos últimos dias. Olha o que ele fala em Isaías 2, de 2 a 3. Ainda que muitos negam a lei de Deus, há muitos dizem que a lei de Deus acabou, mas olha o que o Senhor fala por meio do profeta Isaías. 2, de 2 a 3. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ainda que muitos neguem
Ainda que muitos dizem que a lei de Deus acabou, que ela não serve, ainda assim as nações concorrerão, irão para Israel ouvir e aprender a lei de Deus. E o Senhor continua dizendo lá no Salmo 78, 2:4: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Deus quer que nós contemos aos nossos filhos as maravilhas que Ele fez. Deus quer que contemos aos nossos filhos e às gerações vindouras as grandes coisas que Ele operou na terra. Elas precisam ser contadas dos pais para os filhos. E elas são contadas assim em Israel, justamente porque o Senhor ordenou que fosse dessa maneira. Veja em Deuteronômio 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do seu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos. Assim como nosso Pai Celestial tirou Israel da escravidão do Egito com braço forte e maravilhas, também nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão espiritual, das mãos do diabo, das mãos deste mundo. E nós não devemos esquecer disso jamais. Nós não devemos esquecer de onde Deus nos tirou. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, falar a respeito disso, para que também os nossos filhos venham a compreender a verdade do milagre e do poder do nosso Deus. Você tem uma história para contar aos seus filhos. Você sabe de onde você saiu e você sabe aonde você está. Assim como Israel sabia que era escravo no Egito e tinha que contar aos seus filhos que Deus os tirou com braço forte e grandes maravilhas da escravidão do Egito. Nós também fomos tirados da escravidão do pecado. E nossos filhos precisam saber disso, porque só sai da escravidão do pecado através do poder do nosso Deus. E nós temos que contar. Veja, lá em Deuteronômio 6:7, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. E quanto àquilo que está escrito no Salmo 78, 2-4, abrirei a minha boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade. Lembra disso? Quanto a isso, esta é uma das razões pela quais Yeshua fala em parábola. Porque foi profetizado por Asaf nesse salmo. Logo depois que ele lhes conta a parábola do semeador, presta atenção que ele diz em Mateus 13:10. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábola? Uma das razões é o que foi profetizado no Salmo 78. Veja em Mateus 13, versículo 35. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábola a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Yeshua fala em parábola justamente porque Deus assim estabeleceu lá no Salmo 78. E é para ele, através das parábolas, publicar, tornar público, tornar conhecido coisas ocultas
desde a fundação do mundo, inclusive a morte, que é uma coisa oculta aos homens até o dia de hoje. E às vezes até dentro da própria igreja a morte é oculta. Mas Yeshua, por meio de parábola, já nos revelou o que é a morte. Inclusive através deste salmo, que toda a humanidade fica sabendo onde exatamente Elohim, o único e verdadeiro Criador, colocou testemunho sobre ele próprio e suas maravilhas, e onde ele, o Criador, depositou suas maravilhosas leis para a humanidade se relacionar com ele e entre si. É nesse Salmo 78 que nós sabemos aonde Deus colocou o seu verdadeiro testemunho e aonde ele colocou a sua lei. Veja no Salmo 78:5, você vai saber exatamente aonde está o testemunho dele, porque ele estabeleceu um testemunho em Yaakov, em Jacó, e instituiu uma lei em Israel. Olha aí, as quais coisas ordenou os nossos pais que as ensinassem aos seus filhos. Então, se você quer saber onde tem o testemunho do Deus verdadeiro, Israel. De onde saiu a salvação? Israel. De onde saiu a Torá? Israel. De onde saiu a vida eterna? Israel. O testemunho do Deus vivo está em Israel. Não está em outro lugar. Por isso todo mundo tem raiva da nação de Israel. Porque é lá que tem o testemunho do Deus vivo. Qual outra nação que você ouviu falar do Deus verdadeiro? Nenhuma. Porque lá tem o testemunho da verdade. Porque eles, ainda que quebrando o pacto com esse Deus verdadeiro, ainda assim, eles guardaram o testemunho do Deus vivo. Ainda assim, eles têm zelo pelo Deus vivo. E é porque lá foram eles que receberam o testemunho da verdade. Amém? Nenhum outro povo teve contato com o Deus verdadeiro, a não ser Israel. E Yud-Heh insiste que contemos esses testemunhos que ele entregou a Israel às novas gerações. Veja no Salmo 78:6. Para que as soubessem a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem aos seus filhos. E você sabe por que o Senhor insiste que contemos essas maravilhas aos nossos filhos? Você sabe por que Deus quer que eu conte o que aconteceu comigo e como eu estou hoje aos meus filhos, às novas gerações? Sabe por que Deus insiste tanto? Para que eles coloquem o quê? Sua confiança em Elohim, que pode todas as coisas. É por isso que ele quer que a gente conte. Veja no Salmo 78:7, a fim de que pusessem em Elohim a sua esperança e não se esquecessem das obras de Elohim, mas guardassem os seus mandamentos. Para que os nossos filhos sejam também benditos. Veja em Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque Deus quer que nossos filhos também sejam benditos. Porque se nós fomos salvos, se nós cremos, se nós sabemos de onde fomos tirados, se nós sabemos que fomos perdoados todos os nossos pecados e por fim recebemos a vida eterna, nossos filhos também precisam saber, para que eles coloquem a sua confiança no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Para que eles não sejam iludidos pelas mentiras deste mundo. Porque o que mais tem neste mundo é a mentira. Mas a verdade, o testemunho da verdade, está em Israel. E eles precisam saber disso. E se eles confiarem no Senhor,
suas obras e seus pensamentos serão estabelecidos pelo Senhor. Você já leu isso? Se você confia no Senhor de todo o seu coração, Deus estabelece as suas obras. Veja em Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos ensinar nossos filhos a confiar no Senhor. Porque certamente eles serão benditos. Porque certamente o Senhor estabelecerá os seus pensamentos. Para que também as novas gerações não sejam como aqueles que confiaram em seus bens. Porque os homens confiam o quê? Na força do seu braço. Confiam em quê? No bem acumulado. Muitos pensam que acumulam bem, eles ficam em paz e ficam tranquilos. A tranquilidade deles não está na verdade, não está na rocha. A tranquilidade deles está na riqueza, no bem, na força do braço. Mas tudo isso acaba. Nós podemos juntar a maior riqueza da terra, mas quando a gente morre, é chocante. A gente não leva nada. Interessante, nada trazemos e nada levamos. Quando nós nascemos, nem a roupa a gente traz. Não trazemos nem um bornel com lanchinho. Jó falou, nu, saí do ventre de minha mãe. Nu, voltarei. Ele quer dizer, não trouxe nada. E volto sem nada. Mas eu acumulei a maior riqueza da terra, mas você não leva nada. Nem a roupa que tu comprou, tu vai levar. Você não pode confiar na incerteza das riquezas. E às vezes nós somos preparados para confiarmos nisso. Às vezes o nosso coração até aceita Yeshua, até aceita o Deus vivo, mas a nossa confiança real está nas coisas humanas, nas coisas que nós fazemos, construímos, ou que a humanidade constrói. Aquilo parece seguro, mas não é. Nós precisamos confiar plenamente nele, para que possamos ensinar nossos filhos a confiar plenamente nele. Não é o dinheiro, não é o carro, não é o seu trabalho, mas é ele que te sustenta. É ele que te veste. É ele que te dá o pão. É ele que te dá água. É ele. Não é à toa que ele levou Israel para o deserto, para que Israel entendesse que é ele que sustenta, porque no meio da sociedade, no meio onde nós vivemos, a coisa fica confusa. Porque você desce na esquina ali, tem padaria, tem supermercado, você compra fruta, você compra o que você quiser. Então você tem uma falsa impressão de que o que está te sustentando é o trabalho, o seu dinheiro. Só que as riquezas, elas voam, vão embora. E aqueles que confiam na riqueza, quando ela vai embora, eles ficam vazios. Deus, quando leva Israel ao deserto, não é à toa. No deserto você não planta. No deserto você tem dificuldade de achar água. No deserto você não acha sombra. No deserto você não tem ponto de referência. No deserto ou é muito quente ou é muito frio.
deserto não tem carne. Como é que você faz? Deus levou 3 milhões de pessoas para o deserto. Hein? Como é que você iria? Qual o estado do teu coração? Porque Deus olha o coração do homem. Deus levou para o deserto. E o povo começou a murmurar. Porque o povo não confiava. Porque se Deus te resgatou, se Deus te tirou do Egito, se Deus nos tirou das garras do diabo, você acha que Deus vai te largar? Hein? Se Ele te tirou de lá, Ele não poderia ter te deixado? Ele não poderia ter deixado Israel preso no Egito? Mas se Ele tirou para quê? Para largar? Para abandonar? Para deixar com sede, com fome, com frio, com calor? Ou para ensinar que é Ele que te sustenta? Hein? Para ensinar que Ele se torna aquilo do que você precisa. Porque o homem, ele não tem conhecimento de Deus. É Deus que se revela ao homem e Ele nos revela na vida. E Ele precisa colocar em meu coração, em seu coração, a certeza absoluta de que Ele te sustenta. Yeshua falou uma coisa que parece que é comum, mas tocou muito meu coração. Deus é bom. Eu não achava que Deus era bom, mas Deus é bom. Deus não vai te deixar. Deus não vai deixar você que confiou nele passar fome, passar necessidade. Ele não vai te abandonar. Porque Ele não é assim. Ele poderia ter largado Israel lá, mas Ele trouxe Israel. E Ele alimentou Israel. E Israel ainda não creu nele. E ainda assim Ele sustentou Israel 40 anos no deserto. Foi ou não foi? A nossa geração não pode ser aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nossos filhos não podem ser assim. Nós não podemos ser assim. Ainda que tu seja rico, ainda que Deus prospere você, você não pode colocar a sua confiança na riqueza. Eu vi uma reportagem sobre uma tempestade, eu não sei em que país. Uma casa imensa, bela, mas choveu tanto que aonde ela estava construída foi sendo assoreada. Aí você vê aquela casa toda tombando e quebrando. Naquela hora eu pensei, meu Deus, o dono dessa casa. Quantas vezes ele olhou para essa casa e falou, que casa linda. Mas e agora? Cadê ela? Hein? Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ter uma confiança absoluta em Deus, porque Ele não nos abandona, meu irmão. Ele não precisava nem se revelar a nós. Teve um acontecimento que foi na família de Sansão, que a mãe de Sansão ficou com medo, falando com o marido dela, será que ele vai nos matar? Ele falou, se ele quisesse nos matar, ele já teria feito. Concorda? É assim conosco.
Se aprove a Ele nos salvar, porque Yeshua falou que não somos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Se Ele te escolheu para a salvação, Ele não vai abandonar você. Nunca. Mas Ele não quer que você confie nas riquezas. Ele não quer que você confie no seu salário, ou no seu trabalho, ou na sua aposentadoria, ou naquilo que você construiu. Porque tudo isso passa. E quando a gente morre, a gente não leva nada. Nada daquilo que a gente pregou. Não viemos e não voltamos. Por isso Deus quer que você confie nele. O deserto é como um morto. Não tinha nada para aquele povo ser sustentado ali. Ele não quer que nossos filhos sejam incrédulos, quanto mais obstinados, como aquela geração que saiu do Egito. Veja no Salmo 78, de 8 a 16. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável. Instável. Ora acredita, ora não acredita. Ora está bem, ora não está bem. Ora está com ousadia e coragem, ora está com medo. Deus não gosta de coração instável. Deus gosta de coração estável. Coração que crê. E cujo espírito não foi fiel a Elohim. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Tiveram medo, não creram. Olha aí, Não guardaram a aliança de Elohim e recusaram andar na sua lei. O que está acontecendo com a igreja? Recusando andar na sua e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Gente, não podemos esquecer daquilo que Deus fez na sua vida no passado. Eu não posso esquecer que Deus me libertou das drogas, me libertou do vício do cigarro, do ódio, e me trouxe para o seu reino, purificou, ensinou a sua palavra e mostrou o caminho em que devo andar. Eu não posso esquecer disso. Você não pode esquecer do teu passado, daquilo que Deus já fez na sua vida. Você tem que rememorizar essas coisas. Senão você foge. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como num montão, de dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo, fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rio. Quem sustenta alguém com água saindo da rocha? O Paulo fala isso. Que a rocha que os acompanhava era quem? Mashiach. Quem sustenta alguém com água saindo da rocha como ribeiro? Israel viu essas maravilhas. Aquela geração viu o mar dividido como um paredão do lado direito, um paredão do lado esquerdo, e eles atravessando em pé seco, e nem assim eles lembraram disso, eles não memorizaram isso. Será que você já esqueceu como você era? Hein? Como você era lá atrás? A luta que você passou, as dores. Quando você clamava, cadê Deus? Será que Deus existe? Cadê Deus? Será que você já esqueceu de onde Deus tirou você e você já nem lembra mais disso? Isso já não tem mais importância para você. Deus não quer que você esqueça. Deus quer que você lembre exatamente onde Ele te tirou. E como foi
Ainda que o Criador tenha feito maravilha diante dos olhos daquela geração, eles insistiram em não crer. É aquele negócio, Deus te liberta do vício, mas você quer tanto uma outra coisa que o vício já não tem nem mais sentido para você, e você começa a dizer, cadê Deus? Deus me abandonou. Mas você está vivo ali. Deus te resgatou. Ele não te resgatou à toa. Tem uma razão para isso. Ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar. Mas ele precisa que você não esqueça de onde você saiu e você saiba que você não pode confiar nas coisas materiais. Nenhuma delas. E nós nos sentimos seguros quando nós temos casa. Nós nos sentimos seguros porque nós temos carro. Nós nos sentimos seguros porque podemos comprar isso, podemos comprar aquilo. Mas Deus não quer que você se sinta seguro assim. Deus quer que você se sinta seguro que você conhece Ele, que Ele te tirou, te resgatou com o braço forte. Ele quer que você saiba que é Ele que é o teu sustentador e que Ele não vai deixar você em momento algum, ainda que um homem te deixe. Como Deus falou para Israel, pode uma mãe abandonar seu filho de colo, mas ainda que deixe, eu não os abandonarei. Olha aí. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que Deus é um Deus poderoso e que Ele pode nos sustentar com tudo que é necessário. Então, ainda que o Criador tenha feito maravilha diante dos seus olhos, eles insistiram em não crer e prosseguiram em pecar contra o Senhor, não dando a menor importância às maravilhas diante de seus olhos. Eles esqueceram, e se você observar, nós temos esse problema. Coisa que Deus fez no passado na nossa vida, a gente acaba o quê? Esquecendo. É por isso que Deus não quer que tu esqueça. É por isso que Deus aconselha a falar em casa, sentado ao caminho, para que nós não venhamos a esquecer, para que nós venhamos a memorizar, para que esteja dentro do nosso coração, para que quando nós precisarmos, nós venhamos a lembrar quantas maravilhas Ele fez na nossa vida. Eu tenho certeza que todos aqui são assim. E virando as costas para as maravilhas da salvação, se voltaram e tentaram a Elohim para satisfazer o desejo, a apetite das suas carnes. Isso é terrível. Você sabe o que a palavra fala isso? Porque a carne nós classificamos que temos necessidades, o quê? Básicas. E para comer vale tudo. É ou não é? A gente justifica. O cara está com necessidade básica. Para matar a sede, justifica-se. Tudo que se faz. Veja lá no Salmo 78, 17. Todavia, ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, e tentaram a Elohim nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Que geração é essa? Que geração é essa? Equivale a dizer assim, Senhor, o Senhor abriu o mar, o Senhor destruiu o exército dos egípcios, nós não usamos armas, o Senhor tornou a água salgada no deserto doce, o Senhor falou conosco no deserto, nossa roupa não envelheceu, nós estamos aqui vivos, comemos do pão do céu, bebemos água da rocha, comemos carne no deserto, mas isso não tem valor nenhum para nós agora. Nós somos ingratos. Somos ou não somos? Nós somos ingratos. Aquela geração provocou a Elohim por causa das suas necessidades carnais. Por isso que a palavra fala que nós temos que mortificar a carne em Yeshua. Aí, ó.
Veja em Hebreus 3, 15 e 19. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação. Aquilo foi uma provocação, meu irmão. Eles provocaram Deus. Quem gosta de ser provocado? Você gosta? Deus também não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aquela geração provocou Deus. Pois quais os que, tendo ouvido, o provocaram? Quem foi que provocou? Não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Isso é muito sério. Quem já foi provocado aí? Você gostou? Ninguém gosta. Deus também não. Mas aquela geração que saiu com Moisés provocou a Deus. E contra quem se indignou por 40 anos? Deus foi indignado 40 anos contra ele. Contra eles não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam em seu descanso, ou seja, no Shabat, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa do quê? Incredulidade. Meu Deus. O que é isso? Você sabe que eu estava lendo esse texto e eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu me coloquei no lugar deles, eu vi maravilha, fogo descendo do céu, água virando sangue no Egito, Deus derrubando o maior exército do mundo sem Israel usar arma. Deus conduziu aquele povo no meio do Mar Vermelho, com uma barreira de água de um lado e de outro. Eles viram maravilhas. Mas não creram. Não creram. Yeshua andou sobre as águas. Eles não creram. Yeshua curou os enfermos, os leprosos. Eles viram, mas não creram. Tomé andou com Yeshua, viu Yeshua fazendo maravilha, andou 3 anos com ele. 3 anos. Era para Tomé dizer aquilo, gente? Para pensar. Só creio vendo. Mas ele viu. Ele viu Yeshua andar nas águas. Quem viu Yeshua andar sobre as águas? Eu não vi, você viu? Pois é, mas ele viu. E ele foi incrédulo. Aquela geração toda viu maravilhas. Maravilhas que Deus nunca mais fez a geração nenhuma em Israel. Nenhuma. Nenhuma geração viu tanta maravilha quanto aquela. E eles caíram no deserto por incredulidade. Que coisa estranha. E depois que aquela geração viu o grande poder de Elohim manifesto fisicamente na terra, com grande poder e maravilhas, zombaram, provocaram Elohim, duvidando se ele teria poder para preparar uma mesa no deserto ou não, para satisfazer suas vontades carnais. Para pensar. E que várias gente está lá, viu aquelas maravilhas todas, pensar assim, isso tudo ele fez, legal, mas será que ele consegue me alimentar? É isso, gente. Hein? Já passou isso no seu coração? Deus fez isso, mas será que? Hein? Deus deu isso, mas será que? Deus abriu o mar, mas será que ele pode me dar carne? Será que ele pode botar uma mesa no deserto para mim me alimentar? Será que ele tem poder para isso? Ele tem poder para abrir o mar, mas será que ele me sustenta? Provocaram Deus.
zombaram dele. Porque olha o que está no Salmo 78, 19. Também falaram contra Elohim, dizendo: poderá Elohim, porventura, preparar uma mesa no deserto? Caramba, eles viram o exército sendo derrotado por Israel pelo poder de Deus. Vai duvidar se Deus pode alimentar ou não? É provocar, não é? É zombar de Deus. Para aquela geração, Elohim feria a rocha e brotar água como um ribeiro para descedentar sua sede. Não valia nada, não era suficiente. Eles queriam ver se Elohim tinha poder de lhe dar pão e carne. A água sair da rocha no deserto, valor nenhum. Quero ver ele me dar pão e carne. Olha que geração rebelde, que geração contumaz, que geração ruim, não é? Eles queriam ver uma coisa que era muito mais fácil para Deus. Veja Salmo 78, 20. Eis que feriu a rocha, de modo que brotaram águas e rebentaram ribeiros em abundância. Poderá ele também dar pão? Acaso fornecerá carne para seu povo? Gente, imagina Deus ouvindo isso. Imagina Deus te salva, te cura de enfermidade, de câncer, e aí você diz: será que Deus pode me alimentar? Ele pode curar câncer, mas será que pode me alimentar? Você está provocando Deus. Você está duvidando. Você está zombando dele. Então a ira de Elohim acendeu sobre eles. Veja o Salmo 78, 21. Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. E o Senhor matou muito deles naquele dia. Números 11, versículo 1. Depois o povo tornou-se queixoso, fica queixando, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou a extremidade do arraial. Morreu um monte de gente queimada por causa da ira do Senhor, porque eles provocaram o Senhor. E por que o Senhor matou a muito deles? Salmo 78, 22. Porque não creram em Elohim, nem confiaram na sua salvação. Porque a rocha de onde brotou água era uma chia. E eles não deram a menor importância. Eles queriam saber se Deus tinha poder de dar pão e carne para eles. Será que ele tem? Deve ter tido até uma aposta. Então Deus matou todos os incrédulos, porque eles não creram. Meu irmão, todos que não crerem em Elohim e não confiarem em sua salvação serão mortos. Todos, até da igreja. Todos. Pois está escrito em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Elohim. Não é difícil, não. É impossível. Então, se você crê que Ele te resgatou das trevas, você não crê que Ele há de te sustentar e que não há de faltar nada para você? Se você não crê assim, Ele não te agradará de ti. E você será morto, como foi aquela geração. Esse texto a gente devia ler sempre. É impossível agradar a Elohim. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que Ele existe. E olha, e que é galardoador dos que o buscam.
Galardoador é o quê? Ele vai presentear você sempre. Se você guardar a sua confiança, a sua fé nele desde o princípio, ele jamais te abandonará, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Ele pergunta a Jeremias: Jeremias, existe alguma coisa impossível para mim? Não. Você pode estar dizendo, agora é moleza. Dentro do seu coração, quantas vezes já passou? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes? Hein? Será que tem dedo para contar? Quantas vezes nós ficamos preocupados com o futuro? Yeshua falou, não andeis ansiosos, nem porque haver, por isso que ele fala, nem que eu havei de comer, nem que eu havei de vestir, ó. Porque Deus, ele é poderoso para nos alimentar, nos vestir, nos dar vida, nos curar, nos edificar, nos transformar e nos fazer co-herdeiro com seu Filho das suas maravilhas. Se ele nos resgatou da mão de Satanás, ele nunca nos deixará. Ele nos guardará do inimigo. O inimigo nem pode tocar em você. Olha aí. Ah, mas a igreja diz que é uma coisa. O que Deus faz é outra. Se nós estivermos na presença dele, andando como é agradável aos seus olhos, o diabo não pode tocar em nós. Deu para entender? Ele nos cura. Se ele não quiser, também ele não cura. Ele falou com Paulo. Curou Paulo. Mas o mesmo Deus que operou maravilhas lá no Egito, é o mesmo Deus que se chama de Pai. Ó, de Pai. E o Pai, nós que somos pais ruins, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Se clamarmos, não vos dará o Espírito da verdade. Deus nunca te desampara. Mas, Rafael, não estou sentindo a presença de Deus. A igreja está com essa mania do arrepio, né? Não estou sentindo a presença de Deus. Isso não significa que Deus não está presente. Isso não significa que Deus não vai operar. Isso não significa que Deus não está operando. Você pode sentir a presença de Deus ou não sentir. O fato de sentir ou não sentir não significa que ele está ou não está operando. Você tem uma sensação que Deus está parado. Quando você sente a presença dele, parece que ele está agindo. Não tem nada a ver, meu irmão. Porque antes de você conhecer o Senhor, ele estava agindo e você não sabia. Ele marcou até um dia para a sua salvação. Você nem se preocupou com isso. Você nem chegou atrasado, né? Porque se você soubesse, você chegava. É ou não é? Nenhum de nós marcou o dia da salvação. E ele não foi lá e não salvou a gente. Quantos de nós tinha vício e ele nos libertou do vício? Quantos de nós tinha a vida toda confusa e ele endireitou as veredas? E agora você está com medo do que vai acontecer amanhã? Yeshua falou, já basta cada dia o seu. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus não alimenta os pássaros que não trabalham nem tecem. Os lírios do campo que não trabalham nem tecem. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo.
e eles são lançados na fornalha. É assim que o Senhor fala? Hein? Acha que Ele não vai te sustentar, te vestir, te guardar? Ó homem de pouca fé. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos confiar plenamente, deixar. Confiar é largar. Confiar, a filho confia em pai e mãe, tanto é que você pega o filho no colo, ele dorme, o pai podia jogar ele no chão, não podia, mas ele confia, o pai não joga, a mãe não joga, o filho nem sabe, mas a mãe amamentou ele, não amamentou? E o filho lembra disso? Não lembra, mas a mãe deixou ele passar fome? Não. Se a mãe deixasse, ele não morreria? Deus quer que nós confiemos nele assim. É assim, Ele não vai te deixar. Entende isso? Ele não deixa. Não é Deus que deixa o homem, é o homem que deixa Deus, é o contrário. Deus nunca deixa um homem. Ele nos cura, Ele nos vestirá, Ele descedentará a nossa sede, Ele nos alimentará e preparará uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Salmo 23. Às vezes tem gente perseguindo e você fica no medo tremendo. Meu irmão, clama ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará. Ele faz. Às vezes basta você ajoelhar, falar: Senhor, tem misericórdia da minha alma, da minha vida. Tem misericórdia também desse perseguidor, Senhor, que está me perseguindo. O diabo está usando ele. E por fim, que é o melhor de tudo, nos dará a vida eterna. E isso é só um milagre meu, né? Isso é milagre maior que abrir o mar, gente. Vida eterna, é ou não é? Hein? Maior que abrir mar, maior que água salgada virar doce. Maior que tudo. Vida eterna. O que eu desejo, o que você deseja, o que a humanidade inteira deseja, Ele pode te dar. A humanidade inteira não pode alcançar, mas Ele pode nos dar. E Ele colocou a vida eterna onde? No Filho. E o Filho diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como único Senhor e a mim, seu enviado. Essa é a vida eterna. Por isso o filho de Elohim, Yeshua, disse a Marta, quando mandou remover a pedra da cova onde seu irmão Lázaro jazia morto há 4 dias. Veja em João 11, 39 a 40. Disse Yeshua: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Yeshua: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Hein? Yeshua não falou: se você creu hoje, tu verás a glória de Deus. É o Filho de Deus que falou. Quem imaginaria que Lázaro sairia vivo daquela cova? Quem imaginaria isso? Nenhum de nós. Nós sabemos agora porque está escrito. Mas naqueles dias, se você estivesse lá, você estaria chorando também com a morte de Lázaro. Sem esperança. Falando: puxa, ele era tão legal. Quanta cola ele me deu na prova. Quantas vezes eu briguei com ele. Quantas vezes conversamos. Você jamais ia ter esperança de vê-lo de novo. Mas a Marta creu e viu a glória de Deus. E o conselho de Yeshua que fica para nós é o que ele deu a Tomé. Eu acho Tomé muito triste. João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Às vezes você não tem coragem de ser crente, de crer. Ainda que você não tenha visto nada. No deserto eles não viam nada, não viam água. Mas não beberam. No deserto não tinha criação de boi para alimentar aquele povo. Mas eles não comeram carne. Hein? O Senhor quer que nós venhamos a crer. Esse é o conselho. Se você crê hoje, você vai ver a glória de Deus. Se você aprender a crer, muitos dos problemas que você tem vivido se dissolverão para a glória de Deus. Muitas dificuldades que você tem desaparecerão como fumaça. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. É isso que o Filho de Deus nos ensinou. Shabbat Shalom.